Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre pluralidade e sincretismo cultural. Prof. Rutineia aqui com vocês. Então vamos juntos falar? Então vamos lá. E a nossa intérprete Cláudia. Oi, Cláudia! Vamos juntos? Então vamos lá. Os objetivos da nossa aula. Conhecer, a respeito da pluralidade e sincretismo cultural no Brasil e os reflexos disso nas obras de artes nacionais. Professora, pluralidade e sincretismo cultural? Calma! Nós vamos falar sobre isso, que essa mistura, de povos diferentes, de arte, de fé, de religião, que faz esse sincretismo aí cultural. Então, você já nasceu, Nasceu em qual estado? Legal, muito bem. Eu nasci aqui no Paraná mesmo, Sou de Curitiba. Então, o que significa pluralidade? Você sabe? Você respeita as diferenças? Então, pluralidade é quando a gente fala dessa variedade, Cada pessoa tem a sua identidade, a sua maneira de ser, de viver, de ver o mundo. Então, cada um tem o seu jeito. E a gente respeitar essas diferenças é muito importante, Então, pluralidade e sincretismo cultural. Pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. Então, cada um tem os seus costumes, sua religião, as suas preferências. Então, tudo isso que envolve, cada etnia, cada povo faz esse sincretismo cultural, essa mistura, essa variedade. E o povo brasileiro tem essa variedade muito grande, Tem um sincretismo cultural muito rico, A gente tem os povos indígenas, afros, Tem alemãos, enfim, a gente tem, muita variedade, de etnia, de povos diferentes e traz esse colorido, essa imensidão para a nossa diversidade, nosso sincretismo cultural. A cultura de um povo é formada por vários elementos, Quais são eles? As crenças, o que cada povo acredita, as suas ideias, mitos, valores, danças, músicas, festas populares, A gente tem a alimentação também, a culinária, o que cada povo, prefere, os pratos típicos, a maneira de vestir, o jeito que olha para as coisas. Então, cada um tem o seu jeito. Vários fatores envolvem, essa cultura, Cada povo vai ter a sua comida típica, sua dança, sua música, o seu jeito de ver o mundo, a questão religiosa, e tudo isso, é o nosso sincretismo cultural. Toda essa mistura vai trazer essa riqueza na nossa cultura. Então, ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus que ninguém é igual a ninguém, Que nós somos diferentes. E esses diferentes vai acrescentando, vai criando, muita variedade pra gente. Então, um gosta prefere o amarelo, outro prefere o azul, um gosta, da religião X ou Y, um prefere, um rock and roll, outro prefere um sertanejo, um samba, enfim, cada um tem a sua identidade. E isso é muito rico para a nossa cultura, Você já reparou que na sua turma, na escola, existem pessoas com características, costumes diferentes do seu, na sua escola, até mesmo na sua comunidade? Tem pessoas que preferem coisas diferentes da sua, costumes diferentes, Preferem um prato típico diferente, uma música diferente, uma dança diferente. Cada um tem a sua identidade, E isso é muito bacana. O nome disso é o quê? Pluralidade cultural, Essa mistura, que cada um tem a sua pluralidade cultural. Então, que vai ter a ver com o quê? Com toda a bagagem que cada um carrega ao longo da sua história, A sua vivência com a sua família, aonde estudou, os pratos típicos que experimentou, as músicas que ouviu, os espetáculos teatrais que assistiu. Tudo isso vai formando a nossa bagagem, E traz essa pluralidade cultural. Aqui no sincretismo religioso, a gente tem um exemplo de uma música do Martinho da Vila, um cantor e compositor brasileiro. Então, é um trechinho. Ele fala: Deus está em todo lugar, nas mãos que criam, nas bocas que cantam, nos corpos que dançam, Então, Deus está em tudo e cada um vai ter a sua visão de Deus também. Ele vai falar nessa música sobre esse sincretismo, sobre essa mistura, essa diversidade cultural que nós temos, E que nós temos o quê? Que respeitar. Cada um é cada um, Cada um tem a sua identidade
e nós devemos respeitar esse diferente. Então aqui o artista Martinho da Vila, né, brasileiro, cantor, compositor, escritor, né, e ele tem várias músicas de sucesso, né, a professora colocou aqui um exemplo aqui, né, de uma música que ele canta, né, Canta, canta minha gente. Vamos lá então? Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, né, que a vida vai melhorar, deixa a tristeza pra lá, né. Então, tem várias músicas do Martinho da Vila aí, representando a nossa cultura, o nosso povo brasileiro, né, então, um grande representante aí do nosso sincretismo cultural. Nas manifestações culturais brasileiras estão presentes a diversidade de crenças religiosas no nosso país. Então a gente tem muita diversidade de crenças, né? A gente tem as religiões afros, indígenas, a gente tem, né, religiões evangélicas, católicas e uma diversidade muito grande. E cada religião traz a sua beleza, né? A sua identidade, a sua variedade, né? E é muito importante a gente o quê? Respeitar, né? Cada um com a sua identidade. Então, cada povo contribui para o desenvolvimento dessas manifestações, né? E a gente vê nas manifestações religiosas muita ligação muito forte também com a questão artística, né? Os figurinos, as músicas, as danças, as coreografias, elas estão presentes de forma, né, muito intensa, né, em sintonia. A religião e a arte, eles sim estão de mão dadas, né, representando, independente da religião, mas ela vai estar presente ali na manifestação artística. Então, são exemplos de, né, sincretismo religioso, Festa do Divino, Alto das Pastorinhas, Bloco Elu Abá de Mim, né, entre outros, né. O Bloco Elu Abá de Mim, por exemplo, né, são as mulheres que tocam tambor para Xangô, então homenageando ali Xangô. Então, vai ter várias manifestações artísticas que vão estar utilizando, né, a questão religiosa, né? Quando a gente vê, por exemplo, um alto de Natal, né, um alto de Páscoa, também está trazendo esse sincretismo, né, religioso presente ali com a arte, em sintonia. E aí, vocês já assistiram uma apresentação assim, que envolve do religioso e envolve também a arte? Quem já viu um alto de Natal, né? Um alto de Páscoa? Quem já viu uma apresentação do Bloco Elu Abá de Mim? Né? Então, são manifestações artísticas que envolvem o religioso e a arte. Então, agora indique, né, alguns elementos culturais típicos da sua região. Festas, danças, comidas típicas, religiões, etc. Tá bom? Então, pensa um pouquinho, daqui a pouco eu e a Cláudia voltamos.
Muito bem, capricharam aí, conseguiram perceber, muito jóia, né? Então, assim, aqui também no Paraná temos o fandango, né? Temos muitas coisas bem bacanas aí, a festa do boi, Bumba Meu Boi também, e é muito legal, né? Temos o barreado, uma né, comida típica também. Então, o que será que vocês anotaram? Fiquei curiosa aí, gente, né? Se vocês não conseguiram lembrar de nada, pede ajuda aí para o pai, para a mãe, para a tia, né, para os amigos, para a professora, mas não deixa a atividade sem fazer, tá bom? Combinado? Então vamos continuar. Então, pluralidade e sincretismo cultural, né? O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial, é uma população numerosa e miscigenada, né? Com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos, índios, apresenta uma vasta diversidade cultural do seu povo, né? Que a prof tinha falado. Essa variedade é muito grande, né? A gente tem os afros, os indígenas, europeus, enfim, os asiáticos, e essa mistura só faz o quê? Enriquecer ainda mais a nossa cultura, né? Traz essa pluralidade cultural, esse sincretismo cultural. Então é muito bacana para o nosso país. Sendo assim, é possível encontrar no Brasil festas, comidas, músicas, sotaques, religiões diferentes em cada estado ou até mesmo na mesma cidade, né? Então essa variedade pode existir na mesma cidade, no mesmo bairro, né? Em estados diferentes. Então as brincadeiras que de repente a gente pode falar aqui que em um local tem um nome, no outro, né, conhece por outro nome. As lendas, por exemplo, que variam conforme região, né? Em uma região conhece lá a lenda do Saci de um jeito, na outra região do outro, e vai variando. Por quê? Por causa dessa mistura, dessa miscigenação do nosso povo, que é muito, muito vasta, né? Devido ao nosso território ser grandioso também. Então, apesar de difundido em todo o país, o churrasco é uma das comidas mais típicas na região sul do Brasil, né? A tapioca, por exemplo, tem origem indígena, mas seu consumo é grande aonde? No Nordeste, no Norte. O pão de queijo, né? O pãozinho de queijo que a gente come, né? É um alimento típico de Minas Gerais, né? Essas comidas estão ligadas à imigração nas regiões e à quantidade do produto também na região. Então essa variedade vai depender do local, com os produtos que tem ali para fabricação, né? Com as pessoas que foram para aquela região, fizeram, né, residência naquelas regiões. Então tudo isso vai fazer a diferença, né, nas comidas típicas de cada local, né? Então a gente tem essa variedade e o legal assim que a gente tem muitas comidas diferentes para a gente experimentar, né? Para a gente aproveitar. Lá em casa a gente come, o que será que vocês comem aí, né? Escreva qual a sua comida predileta, a origem dela e quais os principais ingredientes para fabricação dessa comida típica, tá bom? Então agora aí vão pesquisando, pergunta para o pai, para a mãe, enfim, pergunta aí para o prof, pede uma ajuda para os amigos, mas não deixa de fazer a atividade, tá bom? Pesquisa aí.
E aí conseguiram investigar, né, da onde é o prato típico que vocês mais curtem? Então, eu fiz uma pesquisa aqui com a Cláudia, nossa intérprete. Ela adora polenta, olha só, eu também gosto de polenta, a Cláudia, adoro, hein? Polenta vem da Itália, olha que legal. Então, nós fizemos a nossa pesquisa aqui, tá? Espero que vocês caprichem na de vocês também. Então, pluralidade cultural e sincretismo cultural, né? No Brasil, a mistura dos povos provocou o encontro de diferentes culturas. Esse processo de fusão de culturas é chamado de sincretismo cultural. Então, esses povos diferentes que se misturam traz esse sincretismo cultural. Isso acontece quando duas ou mais culturas se misturam, né, em sua fé, em sua arte e seus costumes. Então, vai ter ali os costumes, a fé e a arte, né? Isso, sim, é o sincretismo cultural, essa união desses três elementos. Então, só para ficar bem claro, né, a mistura dos povos faz com que essas diferentes culturas se encontrem. A esse encontro chamamos de sincretismo cultural. Então, sincretismo cultural, para vocês quando falarem em sincretismo cultural, lembrarem, então, fé, arte e costumes, tá? Isso tudo junto, né, com os povos juntos, é o sincretismo cultural. Então, o Brasil também é caracterizado pelo sincretismo religioso, especificamente pela confluência entre as religiões cristã, né, o catolicismo, africanas e as tradições indígenas. Somando-se a isso também as demais religiões que vieram posteriormente com outros povos. Então, a gente também tem um sincretismo religioso, né? Então, tem várias religiões diferentes no nosso país que elas se misturam também. O sentimento da religiosidade afro-brasileira também está presente nas obras do artista, né, Rubem Valentim. Ele traz a arte afro, né, a religião afro, para suas obras de arte, trabalhando a questão dos orixás, né, os símbolos dos orixás presentes nas suas obras de arte. Tá? O artista é baiano, filho de pais que praticavam tanto a religião católica quanto as religiões afrodescendentes. Então, a mistura, né, dessas religiões, esse sincretismo religioso, fez com que ele criasse suas obras de arte utilizando, né, as religiões de matriz africana em suas obras. Cresceu em meio a imagens de altares cristãos, né, cristãos e adornos dos orixás, o que influenciou também na criação da sua arte, né? Vamos conhecer um pouquinho das obras, né, do Rubem Valentim? Vocês estão preparados para isso? Sim? Então vamos juntos! Então olha só que legal, né? Então aqui o acervo, né, do Itaú com as obras do Rubem Valentim. Então esses símbolos são símbolos que aparecem na religião afro-brasileira. Então tem a questão dos orixás presente nas obras de arte dele, né? Então legal também a gente ver as cores, né, a maneira com que ele traz esses desenhos para a obra dele, né? Aqui o marco, né, sincrético da cultura afro-brasileira, né, então a escultura aqui em concreto, que está lá na praça, né, da Sé, em São Paulo. Então, olha, todo em concreto esse símbolo, né, representando esse sincretismo cultural, né, com a obra do Rubem Valentim. Imagine, gente, né, a dimensão, né, 8,5 metros. Então, o que nós vimos nessa aula, né? O que nós falamos? Nós falamos sobre sincretismo, né? Pluralidade e sincretismo cultural. Então, que ocorre com a mistura dos povos, né? As diferentes identidades, cada um com seus costumes, as suas crenças, as suas comidas típicas, isso tudo, né, misturado, essa pluralidade, né, misturada, traz esse sincretismo cultural, que é a mistura de arte, fé e costumes, né? Então, vimos também as matrizes religiosas africanas que estão presentes na nossa cultura, influenciando até mesmo a criação artística, né? O artista ele vai utilizar de diversos objetos, né? Diversos materiais, de diversas temáticas também, né? O Rubem Valentim, por exemplo, ele utilizou da questão da religião afro, né? Nas suas obras, trazendo os símbolos ali dos orixás para suas obras, né? Então, muito bacana a gente ver que a arte também tem ali as questões religiosas presentes, que esse sincretismo religioso está presente, que a gente tem esse sincretismo, né, cultural. E o Brasil é riquíssimo, né? Nesse vídeo, né, falamos sobre a pluralidade e o sincretismo cultural. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, hein? E claro, um beijo grande no coração de vocês. Uou!